Oi. Opa, tudo bem? Bom dia. Bom dia, Pablo. Bom dia, Tranquilo? Eliane. Tudo bem? Estou admitindo o pessoal aqui porque a gente acumula função de porteiro. Então, estou admitindo o pessoal aqui na sala. E a internet, né, como sempre, aqui, instável. E isso aí mostra bem a função do planejamento, né, exercida pela administração central, a qual transferiu a nós, os professores, não somente as funções de coordenar, administrar, ministrar e poder promover o ensino na pós-graduação, mas também prover infraestrutura organizacional e tecnológica da universidade. Então, eu posso dizer nesse momento que eu sou a UF, porque a internet está sob minha responsabilidade, o programa de ensino está sob minha responsabilidade, a infraestrutura está sob minha responsabilidade. Eu acho que eu virei reitor. Brincadeiras à parte, pessoal, muito bom dia a todos e todas e todes e todes. Eu estou evoluindo. Eu estou evoluindo, Jones. Tá? Eu estou evoluindo. Vocês devem compreender que eu vim, né, de uma origem social um tanto quanto. Eu não sou preconceituoso, mas vim de uma origem social preconceituosa, né, de um meio de baixa cultura. Eu estou evoluindo, a coisa está melhorando, entendeu? Já está melhorando aí. Aliás, eu estava vendo, Jones, aproveitando, falando sobre isso, ficou muito bacana, rapaz, o mural, né, que eles fizeram lá em Pádua, muito bom para dar visibilidade à população em Muito geral. Bacana. Muito O bom, cara. Noroeste Fluminense ele tá criando uma força até então desconhecida, Sim, né? Eu acho que tudo também está relacionado ao primeiro centro LGBT, né? Do sim. Noroeste Fluminense, que está em Miracema. E Uhum. aí a gente está ramificando forças para os outros municípios. Isso é muito bacana. É muito bacana, e eu quero dizer uma coisa que me preocupava muito, algo que acontecia, aí posso falar assim, em geral, tá? Não vou entrar em detalhes, mas que a universidade, ela normalmente, ela vinha exercendo, em quase todos os lugares, né, uma função de dinamização da sociedade, de fazer a sociedade ficar mais progressista e tal. Enquanto eu estava lá, eu estava vendo um movimento contrário, né? Eu estava vendo em vários âmbitos, não vou nem citar quais, mas a universidade aproveitando o movimento reacionário, conservador e etc., e ela andando para trás, né? Ela andando para trás nesse aspecto relacional, nesse aspecto referente a minorias, aos direitos humanos, etc. E agora não, parece que tá fluindo, né? Então, isso me deixa mais tranquilo por lá, né? Vamos ver o que acontece no futuro. De qualquer maneira, é algo muito bacana que está acontecendo. Bom, acho que a gente tem um quórum aqui já bem interessante, então Bom acho que dia a dá para a gente todos, bom conversar. dia, Primeiro, professor. ouvindo vocês, né? Eu deixei um texto lá que ele é referência. A gente começa a trabalhar com ele nessa aula e depois, integradamente, eu vou só fazer algumas referências, vou ouvir quem leu e tudo mais, mas integradamente eu vou ter que complementá-lo com dois outros que aí já estão partindo para a temática das políticas públicas. Estou fazendo esse movimento porque, como diria Petrônio lá no Satiricon, quem não leu, leia, por favor, que é uma obra clássica da literatura e que fala muito sobre a sociedade romana da época, faz uma crítica social forte da sociedade romana da época. E lá no Satiricon, o personagem principal usa uma frase que eu acho fantástica. Num dado momento, ele estava em dificuldades, ele diz assim: farei da necessidade virtude. Ou seja, ele improvisou e fez da necessidade virtude. Por que eu estou dizendo isso? Eu tentei por vários meios, inclusive, eu não sei se ela está aqui, não, ainda não está aqui, mas depois foi ela, inclusive, que me perguntou isso, a Silvia, sobre o texto do Geraldo Bastos Silva. Eu vou ter que encomendar a biblioteca do INEP, porque ele não está, não achei em lugar nenhum, né? Que é a Escola como Agente de Mudança Cultural, um texto dos anos 50, aí, fim dos anos 50, mas eu vou conseguir, só vai demorar, né? Só vai demorar.
E ainda mais que o INEP não é o INEP que a gente conhecia, né? Então, é capaz de demorar um pouco mais, por isso eu não estou com ele aqui. E eu vou ter que fazer uma busca, porque o que acontece? Se o INEP demorar mais do que o nosso curso para achar, não terá adiantado nada. Então, eu vou tentar fazer uma busca do tempo que eu estava estudando isso ainda na PUC, isso faz muito tempo, né? Então, eu vou buscar e vou tentar disponibilizar. Não deu para fazer isso nessa aula. Então, nessa aula, basicamente, e aí vou até usar o chat para marcar aqui. Ah, pessoal, já está gravando, tá? Só para vocês ficarem cientes que já está gravando. Eu vou fazer o seguinte, nessa aula eu vou abordar. Daremos 3 aspectos. A diferença entre planificação e planejamento educacional. Pode parecer besteira, mas não tem nada de besteira, não. Tem uma importante diferença aqui. A gente vai abordar um segundo aspecto, que é o B, que é a relação entre a dimensão política e o planejamento educacional. Como é que é isso? Os projetos de sociedade, vou botar em minúsculos, projetos de sociedade e algo que parece gratuito, parece aleatório, parece que vem de uma maneira quase que inocente, mas não é nem um pouco inocente, os projetos de sociedade e as perspectivas pedagógicas envolvidas no planejamento educacional. Esse texto que eu deixei é um texto de suporte, tá? É um texto de suporte para ajudar a gente. Eu também estou com a câmera instável. Bom dia a todo mundo. Também estou com a câmera instável aqui. Aliás, estou com tudo instável, mas estou aqui firme, junto com vocês. E quero dizer que quem não foi, semana passada, lá do Solar do Jambeiro, perdeu o evento. Evento muito bom. Muito bacana. Né? Muito bacana mesmo. E, por último, muito bom em tudo. Desde o coquetel até a Orquestra da Grota, as pessoas envolvidas, os livros, muito bom. Ok. As perspectivas envolvidas no planejamento educacional e C. Aí a gente já está dando um ponto de virada aqui. Não, eu vi, Silvia. Às vezes não dá, a gente entende, essa agenda, ainda mais fim do ano, né? É difícil uma organização tão milimétrica, né? Vamos lá. E aí a gente tem um ponto de virada aqui. Que aí a gente vai compreender. Finalmente, a gente vai entrar mais diretamente na conexão entre políticas públicas e planejamento educacional. Aliás, políticas públicas e educacionais, que é o foco. Claro que as outras são interessantes. Por exemplo, a de saúde é muito interessante, segurança pública é interessante, né? Política pública habitacional é interessante, mas o nosso mote aqui é educação, porque a gente está no programa de pós-graduação em educação. Respondendo a Mona Lisa me fez uma pergunta e eu ainda não respondi. Estou respondendo agora, porque quando eu te responder agora, eu acho que essa resposta vai chegar a mais pessoas também. Todas as alterações que eu estou fazendo, cronograma, ementa e etc., eu vou postar assim que tiver tudo pronto. Tem pontos que eu ainda estou mexendo. Por uma razão, pessoal, você é bastante direto, não tem problema falar isso até gravando, não tem nada a ver. Devido a... Eu não vou competir com o avião, não. Peraí, tem um avião aqui passando, vou esperar ele passar. Competir com o avião já é demais. Peraí. Passa, cara. Pô, você é rápido. Tem um passando aqui também. Você mora onde, professor? Eu tô morando em frente ao biomédico da UF. Eu moro no Engá.
Então, praticamente, né? Eu moro na fronteira de São Domingos com Ingá. Tá explicado, porque eu escutei barulho e falei, ué. É o mesmo avião, provavelmente, né? Então, gente, é o seguinte, como me foi pedido, né, para dar essa disciplina, e ela tem uma ênfase maior em planejamento educacional, né? Até porque a gente vai acompanhar essa formulação de políticas públicas desde o seu nascituro, que é o planejamento educacional. Eu estou refazendo ementa e cronograma. Porque se a gente fosse espelhar pela ementa oficial que está lá de políticas públicas, a gente vai ver que é uma outra disciplina. Tá? E como eu não pude criar a disciplina de planejamento educacional para colocar aí eu estou fazendo dessa forma, por isso o atraso, mas vai sair. Tá legal, Mona Lisa? Vai sair tudo bonitinho aqui. Pessoal, vou começar então, a gente já sabe mais ou menos os temas, né, que vamos trabalhar hoje. E aí eu queria ouvir a vocês primeiro, se alguém chegou a ver o texto lá colocado, e se chegou a fazer algum comentário, e a partir daí a gente... Opa, Lijane. Bom dia, professor, bom dia Bom a dia. todos. Eu li, professor, o texto, gostei muito, né? Uhum. Principalmente por tratar dessa questão histórica que eu estudei no mestrado, né? A questão do planejamento, eu abordei muito, e muitos aspectos aqui eu senti falta, fiz uma recapitulação aí da minha dissertação e poderia ter colocado, então eu tenho certeza que vai contribuir esse texto para mim. Só senti falta de uma abordagem maior da LDB de 96, né? Ele não faz esse aspecto e não faz também a abordagem do primeiro plano, né, nacional, e o segundo agora que está em vigor. Só isso que eu senti falta, assim, em termos gerais, entendo que o texto aborda, né, principalmente como se refere à palavra-chave centralização e descentralização, talvez tenha sido por esse motivo. Porém, eu senti falta, né? Não, mas, assim, certo. gostei muito, porque tenho certeza que vai contribuir até por se referir a outros autores que eu não mencionei na minha dissertação e que pode abrir espaço para umas novas abordagens, né, ou novas perspectivas de crítica do que eu estou estudando, né, do que eu vou avançar a partir do Plano Nacional de Educação e dos planos municipais, no caso, que é a vertente que eu vou seguir a partir de agora. Mas gostei muito do texto, foi bastante esclarecedor em muitos pontos para mim. Assim, esse texto, eu vejo algumas virtudes nele, antes de passar a palavra para mais alguém que queira. Uma que ele é relativamente novo, a segunda, depois vem de Jones, né? Ele é sintético e introdutivo. Pablo, seu áudio. Está sem áudio, professor. Seu áudio. Era isso. Voltou. E agora? Foi. Voltou. Beleza. Então, é que aqui, pessoal, tem um problema o computador, ele às vezes não reconhece o próprio dispositivo que eu estou usando. Então, fica esquisito. Mas vamos lá. Ele tem uma outra virtude que me parece a seguinte: ele conecta o planejamento a uma dimensão política, inclusive para explicar alguns processos, como centralização e descentralização, o que não é muito comum. Acontece, mas não é comum você ver textos normalmente nessa área tratando desde um aspecto técnico somente, né? E a gente não pode perder de vista, pelo menos aqui na disciplina a gente vai trabalhar nessa direção, que não dá para pensar em qualquer processo técnico desenvolvido sem uma dimensão política envolvida quando você fala de planejamento. Da mesma forma que a política desenvolvida sem o recurso aos elementos técnicos do planejamento se torna meramente discurso de campanha. Não é mais nada. Jones estudou isso, né, quando viu alguns artigos sobre diretores de escola, e aí está aí o Jones, que pode falar melhor do que eu, por ter patrimonialismo, né? Isso. Exacerbado, clientelismo, Sim. A descontinuidades políticas, que é um termo
cunhado por Sofia Leste Vieira, né, que era da Federal do Ceará, que impossibilita planejamentos a longo prazo dos governos, tanto em nível federal, tanto em nível estadual, e até chegando aos municípios. E por aí vai. É isso aí. E aí, a gente vai trabalhar hoje pensando um pouco nisso, né? Em ver essa articulação, que é uma articulação importante. Por quê? Por uma razão simples. E aí se fosse série da Netflix, eu nesse momento estaria oferecendo um spoiler gigante, né? Por quê? Não existe política pública sem uma dimensão política, né? Eu sei que pode parecer óbvio isso que eu estou dizendo, mas quando a gente vai ler alguns autores, os caras falam de política pública, alguns, né? E aí procurem ver quem é. Não vou falar nada de pessoas famosas, não. Não vou falar do Moura Castro, não vou falar desses caras, não. Se alguém disser que eu falei algo sobre ele, sobre Alberto Belo Souza, se eu falei de alguns caras assim, eu nego, porque eu não falei, tá? Mas, assim, existem pessoas que vão tratar de política pública como se não tivesse uma dimensão política, né? O que, para mim, soa com tanto sentido quanto jogar futebol sem bola, né? Porque você perde o objeto. Então, dentro disso, a gente vai fazer essa transição pensando nesses fatores. Mais alguém quer fazer alguma consideração sobre esse texto introdutório? Então, Pablo, é um texto assim que eu gostei bastante. Usa assim alguns autores de uma perspectiva marxista, tanto é que usa Saviani, usa Horta, né? Então, ajuda a gente a entender as políticas até mesmo para além da perspectiva de legislação em si, do que está posto em legislação, porque muitas das vezes a gente discute planejamento educacional muito uma perspectiva mesmo do que diz o Plano Nacional de Educação, do que diz a Constituição, do que diz a LDB, e não na perspectiva de alguns autores, principalmente, e numa perspectiva até mesmo mais marxista. Então, eu acho que, tipo assim, para mim, inclusive, foi muito bom, porque eu, inclusive, não tenho familiaridade de pegar muitos textos que tratam do planejamento educacional, igual, por exemplo, o Saviani é abordado no artigo. Eu, na realidade, quando eu comecei a ler o artigo, eu achei que eles iam antes, eles falam da ditadura militar, da existência da ditadura militar, mas eu pensei que ia antes da Constituição de 88, então, e eu vi que começou mais a partir da década de 90, né, o foco. Eu não sei se isso, numa perspectiva histórica, que é a ideia inicial do artigo, que é bom, ao meu ver, isso, assim, eu acho que necessitaria, num primeiro movimento do artigo, nos dar esse panorama de um Brasil antes da década de 90, porque a partir da década de 90 a gente sabe que tem já a Constituição, que já tem algumas leis já sendo feitas e sendo promulgadas, inclusive acordos internacionais, que o Brasil é signatário. Mas antes, eu acho que, tipo assim, nessa perspectiva de planejamento, por eu já estudar planejamento há alguns anos, eu acho que seria interessante ter tido essa abordagem inicial, porque o artigo, aqui ele se propõe, ele é pequeno. Aqui ele se propõe, ele é pequeno. É o que o Jorge falava, não existe prévio retrospecto histórico, né? E ele consegue fazer isso, destaco que é um artigo bom, mas ele consegue fazer isso. Mas eu acho que assim, a gente deveria tratar questões de planejamento, principalmente na década de 80, né? Por incrível que pareça, na época da ditadura militar, a gente tem importantes avanços de discussão, porque a gente tinha, que bom, alguns professores estudando a questão do planejamento, né? E eu gostei muito da questão da descentralização e da desconcentração, porque eu trabalho com isso, eu trabalho com essa questão na minha graduação. Inclusive, eu fui chamada a atenção do professor Jorge Najá na época, que era para eu abrir mão da descentralização, de discutir descentralização, e isso pode ser também até uma dica
os colegas da turma, porque na época o meu tema foi, pessoal, bem rápido. Gestão democrática, 2 pontos, descentralização do poder e participação da sociedade civil. E eu fiz uma dissertação de 100 e poucas páginas na época. E eu me detive muito a falar sobre descentralização. Segundo o professor Jorge Nojá, que tem artigos sobre descentralização, inclusive eu citei ele muito, né, Pablo? Era necessário, e hoje, no Brasil, que eu defendi em 2016, na graduação, não tem muito tempo assim, é necessário hoje a gente cunhar mais o termo desconcentração, pelos viés que as políticas públicas no Brasil estão tomando, principalmente no regime de federação no qual vivemos. Mas isso talvez o Pablo possa explicar melhor a turma, porque até hoje eu optei por não trabalhar isso na minha dissertação de mestrado, então eu parei, eu não estudei mais. Mas é bacana talvez até eu trazer isso até para problematizar. De início é isso, aí a gente vai falando de acordo, senão eu falo muito. Pablo, está Pablo, seu fechado. áudio. Eu queria aproveitar, o Dionis, e perguntar, você tem algum material sobre essa temática que você abordou agora? De Essa última, sim. Não é isso? A minha monografia da graduação, eu falo exatamente da descentralização. Não é descentralização. Você deu um Do outro planejamento? Desconcentração, é isso? Não, exatamente foi o que eu expliquei. Eu trouxe a descentralização, eu discuti descentralização na minha monografia da graduação, porém o professor Jorge Nojá me chamou a atenção de que eu mudasse isso, de que eu, nos meus trabalhos futuros, trabalhasse com a desconcentração e que discutisse descentralização, ok, mas que trouxesse também à tona a questão da desconcentração, que ele mesmo fez uma observação nos próprios trabalhos que ele desenvolveu sobre gestão democrática. Porém, eu, na minha dissertação de mestrado, eu optei, a gente não tem braço para tudo, eu optei por não trabalhar esses termos, por não trabalhar. E aí eu não aprofundei, não escrevi mais nada e não falei sobre a desconcentração, somente da descentralização, que é da minha monografia. Então, mas o que eu estou perguntando é se você teria, pelo que você citou na própria obra do Najá, já traz alguma coisa, né? Porque não, aí eu descentralização. Ah, tá. Que eu queria entender o porquê dessa mudança, né, do conceito, né? Quais são os caminhos que ele abordou ali para que houvesse essa né, modificação, digamos assim. Fiquei interessada. Eu não li mais. Eu estudei na JA com descentralização, mas que ele falou sobre desconcentração, ele falou. Eu acho que eu li um artigo dele sobre desconcentração. Eu fiquei interessada, porque até então não escutei nada. Analisa, eu vou colocar no chat uma autora que fala sobre desconcentração, tá? Estou colocando no chat agora. Se você puder ver no grupo do WhatsApp também, que eu já abro no computador. Ótimo. Até porque é importante, tem tudo a ver com o artigo. O Jorge parou de falar sobre gestão democrática um pouco a partir de 2010. Ele falou muito de 2000 e 2010. A partir de 2010, ele se enveredou para outras questões, público, privado, formação de professores, né? A questão da classe de professores, assim, enfim, por aí vai. Pablo, seu áudio. Ainda não está saindo, Pablo. E agora? Agora sim. Tá. Eu não sei o que está havendo, tem um problema aqui, mas não importa, vamos lá. É o seguinte, tem 2 observações aqui para eu colocar. A primeira é que, sim, no Brasil, nós trabalhamos numa perspectiva que une centralização administrativa, quando estou falando de planejamento educacional, a desconcentração de poder, que é diferente da descentralização. Na descentralização, por definição, nós vamos ter o seguinte, você vai ter uma transferência do poder e das responsabilidades. Não é uma mera delegação. Porque na desconcentração, assim, falando em termos muito
muito sucintos, depois tem vasta literatura aí que eu posso compartilhar para quem quiser. Se eu estou falando de desconcentração, eu vou fazer o seguinte, eu vou delegar a função, mas a responsabilidade é tua. Já não é mais minha. Eu passo a não ser mais um partícipe do processo no sentido da responsabilidade. A responsabilidade é tua, mas o poder continua sendo meu. Você tem que se reportar a mim. Você tem mais uma atividade que é agora fiscalizar as normas, etc. Mas o poder continua centralizado naquela figura responsável pela instituição, pelo sistema de ensino, pelo que quer que seja. Tá? Na descentralização, você tem um processo horizontal. Por quê? Porque todas aquelas pessoas vão ter não só novas funções administrativas, mas também poder decisório compartilhado. Então, elas necessariamente precisam ser ouvidas, e mais até do que ouvidas. Elas precisam ser, como eu vou dizer, elas precisam ser integradas ao processo de decisão. Então, você pode muito bem ter um ambiente autocrático, em que a palavra final pertence àquela figura que está à frente, seja de uma escola, de um sistema de ensino, de um ministério, o que quer que seja, mas você tem todo mundo executando funções como se fosse uma fábrica, por exemplo. Né? Todo mundo ocupando funções muito bem definidas, às vezes, etc. Então, tem essa chave aí para a gente pensar. Tá? Eu agradeço aqui por ter colocado a citação do Antunes, tá? Tem alguns outros autores também que podem contribuir com isso. E aí, eu quero entrar dentro disso, se mais alguém tem algum comentário sobre esse texto, que a gente vai voltar a ele algumas vezes. Tá? Se tiver, então vamos lá. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Né? Então, a gente não comenta nesse momento e entra, de qualquer maneira, em algo que tem a ver com o texto, mas está dentro do planejamento para agora. Né? Primeiro, quero chamar a atenção, tá, para o primeiro aspecto que eu sinalizei aqui, que é a diferença entre planificação e planejamento educacional. Isso aqui, muita gente que está, às vezes, em altos postos da administração pública não sabe a diferença. Né? E tem uma diferença gritante. Vamos lá. Como eu venho explicando já há algum tempo, como a gente já vem trabalhando há algum tempo, nós vamos entender que planejamento educacional... Deixa eu só ver uma coisa aqui. Está tudo certo. O planejamento educacional tem um monte de características, mas para sintetizar, vou colocar aqui duas. Ele é amplo e multidimensional e, ao mesmo tempo, ele envolve um componentes políticos de participação popular. Isso estou falando de hoje, tá, pessoal? Não estou falando do passado, não. No passado, não era nada assim. Isso hoje está colocado, pelo menos, como horizonte para nós. Tá? Deve envolver processo de participação popular e ele tem uma diretriz política clara, não subjacente, não escamoteada, uma diretriz política clara. Tá? Muito bem. Participação popular. E aí, como decorrência disso, eu vou dizer o seguinte: vide o princípio constitucional, aí a coisa já está ficando mais pesada para a gente ver como é que o que está passando batido no nosso cotidiano fere até a Constituição, o princípio constitucional da gestão democrática, que vai assegurar essa dimensão aí. Não especificamente da participação político-partidária, mas a participação dos movimentos da sociedade, a participação das pessoas envolvidas na dinâmica do planejamento e tudo mais. Não tem conversa. Isso aí é princípio de lei. Tá? Princípio constitucional não tem conversa. Né? A única conversa que pode haver é com o juiz
né, que vai determinar, vai fazer um procedimento chamado arguição de princípio, né, quando você suspeita que algum princípio constitucional foi descumprido. Beleza. Mas para que o planejamento educacional aconteça, lembra que eu falei de várias dimensões, né? Existe uma dimensão que é, basicamente, vou colocar aqui bem esquemáticozinho, uma dimensão econométrica, é uma dimensão administrativa e gostaria de dizer e burocrática, vamos dizer assim, burocrática. No sentido weberiano, tá, pessoal? Não no sentido da burocracia brasileira, que chega ao ponto de você ter um problema. Vou contar uma experiência que aconteceu comigo, que ilustra já na era da informatização. Hein? Eu, por um bom tempo, eu fui analista técnico, fui assessor do Ministério da Educação para os programas PAR, que integrava o PDE, e também dos SINAES, que avaliam universidades. Né? Tudo bem. Aí, num dado momento, eu perdi o acesso. Perdi o acesso ao login lá do programa. Aí entrei lá, conversei com a pessoa falou assim, não, professor, o senhor precisa, pela internet, fazer a recuperação. Eu falei, mas meus queridos, o sistema não me reconhece como usuário, como eu posso fazer isso? Aí, o senhor, por favor, liga daqui a 48 horas que nós vamos lhe dar uma solução. Eu liguei depois de 48 horas. Aí a solução. O senhor, por favor, envia toda a sua documentação em 3 vias para Brasília para a gente poder conferir se é o senhor mesmo e, ao mesmo tempo, criar um novo usuário e aí te mandar, via postal, as instruções para o senhor fazer o login. E eu fiquei assim, meu Deus do céu, o que é isso? É a burocracia institucional, né? Então, tem uma dimensão burocrática aí que tem a ver com a dimensão administrativa, é uma decorrência da direção administrativa. Eu diria até mais, essa dimensão burocrática, ela é o que vai ser equivalente ao cotidiano da administração. Tá? Essas 3 dimensões, quer dizer, essa dimensão econométrica, administrativa e burocrática, ela está envolvida em um outro processo. O processo que é um processo de subsídio ao planejamento educacional, que é o processo de planificação educacional. Planificação não é planejamento, é uma parte do planejamento. E o que vai entrar aí? Sim, por favor, Luciano, eu vou mutar aqui, quando você quiser falar, você se coloca, tá bom? Obrigado. É porque estava dando interferência. Então, vou dar um exemplo aqui de planificação, pessoal. Vou falar do FNDE. O FNDE, que, para quem não sabe, é o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, um órgão, uma autarquia paralela ao MEC, funciona para subsidiar sistemas de ensino, escolas, etc., juntamente com o Ministério da Educação. E o FNDE, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, ele cumpre, lá do título 4 da LDB. Estou voltando aqui à aula de OEB, hein? Pessoal que da graduação, isso aqui é uma volta ao passado. Né? Lá do título 4 da LDB, ele vai cumprir as funções supletivas e redistributivas da União. Aí alguém pode perguntar, Pablo, só o FNDE que faz isso? Eu vou dizer não. O Fundeb também faz isso. O Fundeb também faz isso. Né? E nós temos ainda outros mecanismos, mas em nível nacional você tem Fundeb e FNDE subsidiando isso. Tá? O que o FNDE vai ser? Ele vai ser o principal órgão que está pensando na planificação da educação, ou deveria.
Se ele não está fazendo isso, ele está fora de suas funções. Tá? Eu estou falando de acordo com a atribuição que foi posta para a FNDE. Eu posso assegurar que, pelo menos até 2015, ele fazia isso direito. Tá? Fazia isso direito. A ponto de você ter cidades do interior da selva mesmo, né, amazônica, ou do Nordeste, ou em outros lugares de difícil acesso, bolsões de pobreza, em que chegava até lá transporte, chegava alimentação, construir escola, um monte de coisa. Né? Hoje isso está diferente. Né? Ó, foi só eu falar isso aqui, ó, o barulho. Ó. Hoje está assim, ó. O FNDE hoje está assim. Ó. Isso é polícia. Né? Hoje é caso de polícia. Mas, numa época em que não era caso de polícia, né? Ele cumpria essa função. Mas, para cumprir essa função, o que ele tinha que fazer? Ele tinha que fazer econometria. O que é isso? A econometria, em termos muito simples, ele precisa estimar o volume de recursos necessários para promover equidade e garantir a execução das metas assumidas nos planos em nível nacional. Quais planos? Vou dar alguns exemplos. Eu estou pegando o FNDE, tá? E ao mesmo tempo trabalhando com o conceito. A econometria é isso. Você estima o volume de recurso necessário e você faz uma equação, você faz uma conta para saber se aquele recurso que está destinado vai chegar a todo mundo ou como ele vai chegar. Tá? Então, estou usando o exemplo da FNDE, pessoal, porque é o órgão central, ou deveria ser, né? Hoje eu já não sei como é que é, na época que o FNDE estava dentro das suas funções típicas, ele fazia isso. Você tem os técnicos lá que vão, por exemplo, vamos pegar aqui um exemplo, Ligiane, você chegou lá, fez um secretário de Educação de Araruama, Ligiane, chegou lá, fez um projeto lá no Plano de Ações Articuladas de Araruama e estimou que precisava construir creche. Precisa construir creche em Araruama. Araruama tem pouca creche. Aí, legal. Aí vem lá o pessoal da FNDE vai perguntar assim, quantas crianças você tem, Ligiane? Aí a Ligiane fala, são mais ou menos aí 300 crianças que precisam de creche. Bom, uma creche só não dá, vai ter que fazer mais de uma. Tá, aí o que os caras vão chegar no nível de detalhamento? Eles vão chegar no nível de detalhamento a ponto de imaginar qual espaço físico, por uma equação, é necessário para alocar cada criança dentro das condições do padrão de qualidade colocado pelo governo. Qual o volume de merenda que vai precisar por mês, quantos professores. E aí, tudo isso é dinheiro. Tudo isso é dinheiro. O que eles fazem? Eles contabilizam tudo, fazem pregão eletrônico, ou seja, todo o processo de compra, deveria ser pelo menos, né? De compras, licitações, etc., por pregão eletrônico. Então, a Ligiane não tem que se preocupar se ela viu uma cadeira lá custando 25 e aí apareceu uma outra que era melhor por 28. O FNDE vai cuidar disso. Vai colocar lá, não, já fizemos aqui, vai isso, tem um modelo assim, assim, assim. E, ao final de um tempo previsto, né, tem uma meta, tem um prazo, você tem uma creche construída e você tem uma creche equipada que as crianças lá da rede de ensino da Ligiane vão, se tudo correr bem, vir estudar nessa creche que foi construída com o apoio da FNDE. O que é isso? Isso é planificação. Mas a planificação, ela não é suficiente. A planificação é uma dimensão do planejamento educacional que, só para a gente reforçar, ela transforma
em números e em prazos as necessidades dos... Vou botar dois, porque... dois. Olha, vou usar até uma expressão inovadora, em sistemas. Vamos fingir que no Brasil nós temos sistemas de ensino, hein? 2 sistemas de ensino em instituições. Pablo, Oi, querido, à vontade. eu não sei se você... Só uma observação, não sei se você colocou ainda no cronograma da disciplina, na ementa em si, mas eu acho que valeria a pena a gente ter 1 ou 2 aulas falando sobre o sistema de educação, que está novamente em discussão no Congresso, no Senado, né? Mais Está adiante a saindo gente aí, vai eu ter, acho sim. interessante isso. E que o próprio Saviani, que foi citado neste texto, neste artigo, trabalha, inclusive. Não, a gente vai ter sim, Jones. A ideia é, a gente tem uma primeira parte que está parando hoje, que é uma parte conceitual, para a gente ver um pouco como é que são essas questões dentro de um modelo conceitual e operacional do planejamento e de como isso subsidia as políticas públicas. Depois a gente vai entrar em aspectos mais teóricos das políticas públicas, especialmente políticas públicas educacionais, e, posteriormente, a gente vem para a análise de casos práticos. Então, a gente vai analisar. Eu quero falar, assim, especialmente da política nacional. Acho importante a gente pegar a política nacional, porque ela é matriz, usando aqui um princípio tirado lá do Celso Bandeira de Mello, que é pai do Celso Bandeira de Mello do STF, desse que se aposentou recentemente, que é o princípio de simetria convergente, né? Então, quer dizer, assim como você tem na esfera do governo federal, você tem um espelho para os governos estaduais e municipais da mesma estrutura. Então, a gente vai ver os 2 planos, né? A gente vai ver um pouquinho também. Vamos tentar fazer um esforço e dar uma olhada sobre reforma do ensino médio, base nacional comum curricular, etc., porque são elementos que estão aí e são elementos do planejamento. Então, você está certo, Jones. A gente vai falar também da rediscussão do Plano Nacional de Educação que está acontecendo hoje, que é o movimento da sociedade civil e que visa se tornar política pública. Tá? Então, beleza, pessoal. Tudo tranquilo até aí? Alguma dúvida quanto a essa questão econométrica? Tudo bem? E aí, o que vai acontecer? A gente vai se deparar com um dilema aqui. Qual o dilema? Com toda essa necessidade de esforço, e não é pouco esforço, tá? Voltado para você mexer com recursos, mexer com administração, mexer com cálculos e etc. Geralmente, quem trabalha muito aqui são economistas, administradores e principalmente economistas. Em outras épocas do Brasil, na época da ditadura militar mesmo, basicamente o planejamento educacional era econométrico e ponto. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser entender melhor esse processo, eu sugiro que vocês leiam a dissertação desculpa, dissertação não, tese. É que entrou um negócio aqui no meu computador. Isso aqui está precisando realmente de uma limpeza, viu? Porque tá ruim. Pronto. Bom, vamos lá. A tese da professora Cecília Lima, chamada Operação Escola. O que era essa Operação Escola? Foi um movimento do INEP durante a ditadura militar que visava a padronizar todas as escolas nacionalmente e, pasmem, não é surpresa, né? Porque o pessoal continua tentando fazer isso de outras maneiras. Padronizar todas as escolas nacionalmente a partir de um cálculo econométrico. Então, além dos volumes, por exemplo, de espaço que cada criança ocupa, dentro da Operação Escola se previa a otimização de espaços. O que é essa otimização de espaço? É você pegar clubes, você pegar outras instituições e, quando essas não estivessem funcionando, elas serem usadas como escola. Olha que ideia interessante. Me parece até alguma coisa que aconteceu no Sambódromo, né?
Me parece. Olhando assim, parece, né? Então, não deixe de ler, tem detalhes dessa perspectiva puramente econométrica. E nós vivemos, claro, não posso deixar de destacar isso, um Estado, hoje, vivemos assim, né? Que aí ele tem uma racionalidade econométrica, isso falando nos níveis local, às vezes sim, às vezes não, no nível do governo federal, sim. Uma racionalidade econométrica para as políticas educacionais. Só falta uma coisa. Só falta uma coisa, na minha opinião. Só falta a racionalidade. Você tem a econometria aplicada, você tem, por exemplo, uma série de propostas que estão vindo transversalmente para as escolas, como ideias como desenvolver empreendedorismo, desenvolver uma preparação para o mercado de trabalho, a proatividade, etc. Você só não tem a racionalidade econométrica, porque falta recurso para fazer o mínimo, né? Às vezes você não tem papel higiênico no banheiro da escola. Às vezes não tem professor, né? Então, eu quero dizer uma coisa que não me deixa feliz de falar. Na verdade, eu fico profundamente chateado de dizer isso. Mas o atual governo é pior do que o governo militar. E o governo militar, todos já sabem que, se eu tiver que dizer algo a respeito, eu não tenho nenhuma palavra melhor do que terrível para dizer a respeito do governo militar. Mas esse é pior, porque os militares tinham alguns tecnocratas junto com eles. Aí o tecnocrata, pelo menos, vai querer fazer um bom trabalho do ponto de vista técnico. Hoje em dia ficou só mesmo a necessidade do grande capital imposta aos sistemas de ensino, como a gente vai ver em vários casos. Eu não preciso, se eu fosse enumerar os casos, a gente ia passar uns 4 anos aqui falando dos casos, tá? Então, gente, essa racionalidade econométrica, ela é ponto de partida para muitas políticas educacionais. Falando não do desvio, mas falando da norma. Vou pegar aqui mais um exemplo só para a gente consolidar isso. Projeto Caminho da Escola. Eu acho lindo esse projeto pelo seguinte, ele, além de transportar as crianças da zona rural que não teriam acesso à escola, às vezes é barco, quando você vai ver na região norte, em alguns lugares é barco, né? Em outras áreas você tem uma modalidade de transporte. Às vezes não tem escola na zona rural porque não foi construída, eles trazem para a cidade. O programa é bacana. E aí acontece um fenômeno incrível. A contrapartida que os municípios dão para que esse programa funcione é de 1%. Tá? Aqui o governo estadual fornece para que esse programa funcione, é só olhar na legislação do FNDE. Vai variar de 2% a 9%. Tá? Então, nenhum estado e município juntando investe mais do que 10%. 90% é governo federal. Mas quando vocês vão olhar os ônibus, tem um banner assim, governo do estado X, projeto Caminho da Escola. Você olha assim e pensa, poxa, foi o governador que fez. Prefeitura de não sei de onde. Quem olha pensa, nossa, foi o prefeito que colocou esses ônibus aqui, foi o governador que colocou. Em parte, que na verdade isso vem do governo federal, né? Mas voltando para o aspecto fora do desvio, né, porque isso é propaganda enganosa, voltando para o aspecto fora do desvio, o que ele precisa saber? Primeiro, vou fazer uma demonstração desse raciocínio econométrico, que não é a atividade fim, ele é a atividade meio. Por quê? Porque a finalidade é que as crianças possam chegar até a escola e possam aprender na escola. Né? Mas ele, para isso, ele desenvolve uma estrutura meio. Qual é a finalidade meio? Transportar. Né? E como é que ele vai fazer isso? Primeira pergunta, tem estrada? Como é que eu vou fazer se não tiver estrada, não tiver rio, não tiver meio de transporte? Então, já envolveu uma dimensão que o município ou o estado tem que dar conta. Segundo, qual o número de crianças e, às vezes, até professores. Às vezes, até professores se utilizam desse transporte.
qual o número de pessoas que vai se utilizar desse transporte. Ok. A partir daí vai se calcular o gasto. Quantos veículos, quanto de gasolina, quanto de manutenção. Todo esse cálculo econométrico, ele é, e aí que eu acho importante, eu vou colocar até aqui, a armadilha da econometria. Tem uma armadilha aqui, tem uma pegadinha aqui. A armadilha da econometria. A atividade fim é a educação. Vou até botar em maiúsculo, para chamar a atenção. A atividade fim é a educação. O equilíbrio financeiro é a atividade meio. Mas aí o que acontece? Como muitas vezes quem está gerenciando, quem está construindo esses programas não é um educador, ele vai ver só do ponto de vista econométrico. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Você tem uma comunidade de zona rural que fica, sei lá, 1 hora de distância do centro. Do ponto de vista econométrico, eu gasto menos dinheiro enfiando um monte de criança no ônibus e levando para uma viagem cansativa até chegar à escola. A polícia, que hoje o bagulho está doido aqui, hein? O bagulho está doido aqui. Isso aqui é o Morro do Estado, pessoal, porque o negócio deve estar feio lá. Espera aí, não vou competir com o Sirene, não, que depois eu tomo em quadro. Pronto, já foi. Então, continuando aqui, né? No raciocínio econométrico, o que o cara vai pensar? O que é mais caro? Eu construir várias escolas próximas ou eu pegar alguns ônibus, lotar de criança e mandar as crianças para viagens cansativas? E foi, Pablo, só uma observação. É interessante você trazer isso em nível de planejamento, porque foi exatamente isso que o governo, na época do governo Lula, inclusive do Fernando Haddad, entendeu que era menos custoso eles lançarem o ônibus no programa Caminho da Escola para tirar as crianças da zona rural e levar para a rua, do que construírem várias escolas nas zonas rurais, transportar professor para a zona rural, porque na zona rural não tem professor que mora do lado da escola. É muito difícil isso acontecer, tanto é que eu sou aluno de zona rural. Sim. Então, qual foi a ideia? Eu fiz um trabalho sobre o programa Caminho, na sua disciplina, sobre o programa Caminho da Escola, em OEB, falando exatamente sobre planejamento. Como que o governo Lula, na época que o Fernando Haddad foi o ministro da Educação, ele entendeu que com o programa Caminho da Escola, mandando os ônibus amarelinhos para os municípios, para tirar os alunos, porque o decreto inicial daqueles ônibus só era para transportar alunos de zona rural. Depois, por pressão dos prefeitos, que se estendeu para transportar aluno do ensino superior, porque não podia. E estava tendo muita denúncia que os municípios estavam usando aqueles ônibus para transportar alunos. Eu mesmo era auditor, eu tive que pegar uns 8 ou 10 desses caras aí. Sim, exatamente. E você era auditor da época. Então, essa questão de planejamento ela pode ser muito visível no programa Caminho da Escola, que foi um grande programa, destaco aqui, mas que infelizmente, o que aconteceu com as escolas? A dimensão econométrica foi de 2005 a 2010. Elas praticamente fecharam. Se vocês pegarem, pessoal, no início do século XXI até agora 2021, cerca de 70% das escolas do Brasil de zona rural sumiram. Por quê? Por causa desse programa, desse planejamento que eles fizeram. Enfim, isso dá pano para manga. Eu apresentei um trabalho na disciplina do Pablo sobre isso. Não, foi isso mesmo. E tem alguns elementos que eu vou acrescentar aqui que não é nem, vamos dizer assim, não são nem elementos de fofoca, não. São elementos de informações concretas que circulavam em Brasília. Tá? Havia, à época, um racha, né? Primeiro porque, para o Fernando Haddad e antes para o Tarso Genro, a ideia do projeto Caminho da Escola era para subsidiar essa locomoção, mas você devia ter uma ênfase na construção das escolas próximas. E aí o senhor Guido Mantega, do Ministério do Planejamento, e depois o senhor Henrique Meirelles,
eles vetaram isso e falaram, não, vamos concentrar esforços no caminho da escola. Como o MEC depende, e olha só a dimensão econométrica entrando aí, como o MEC depende de... Pô, se você for comprar um clipe, você precisa de uma rubrica do Ministério do Planejamento. Ué, vou dar um exemplo. O salário dos professores é pago, vocês pensam que é pelo MEC? Não, é pelo Ministério do Planejamento. É o Ministério do Planejamento que paga nosso salário. Aí você pensa, ué, mas você está numa universidade federal, você está alocado, né, na parte de ciência e tecnologia, que saiu da educação também, né? Tá, mas quem paga é o Ministério do Planejamento. E esse Ministério do Planejamento trabalha numa perspectiva econométrica. Então, a pressão que acontecia à época, Jones, era a seguinte, o ministro acha interessante, mas a gente não tem caixa para isso não, vamos colocar tudo dentro do ônibus e vamos embora. Mete tudo dentro do ônibus. Ah, mas a criança chega cansada, a criança tem problema, o ônibus se quebrar não chega. Isso é uma outra questão importante que a gente precisa fazer caixa. Tem criança que sai de casa 4 horas da manhã para poder estudar, porque senão não dá tempo depois desse programa. Então, assim, o que eu estou mostrando para vocês é a dimensão econométrica, ela precisa ser considerada no planejamento? Sim. Para a formulação de qualquer política pública? Sim. Porque sem dinheiro e sem uma adequada distribuição de recursos, você não faz política educacional. Mas, por outro lado, se ela passar à frente, nós vamos pensar a educação como despesa e não como investimento. Porque já dizia o velho doutor Anísio, a boa educação é uma educação cara. Porque assim como não se faz uma guerra barata, se você pretender vencê-la, você não pode pensar em uma educação barata se você quiser vencer problemas que são complexos, são difíceis, né? E bons professores, escolas bem aparelhadas, condições de equidade para a população mais pobre, tudo isso é muita grana. E aí, é claro, se você está pensando só desde um ponto de vista contábil, vai fechar o prejuízo, vai fechar o prejuízo. Só que qualquer país do mundo, tá? Seja países de caráter socialista como Cuba, seja países do alto capitalismo, como você vai ver na Finlândia, você vai ver na Coreia do Sul, etc. Não estou falando nem de Estados Unidos, não, nem de países da Europa, que já têm sistemas de ensino consolidados há mais tempo. Eles vão pensar o seguinte, isso aqui não é gasto, não, isso aqui é investimento. Isso aqui é investimento, porque além de diminuir um monte de problemas sociais, eu estou preparando uma geração mais qualificada para gerir os próprios assuntos do país mais adiante. Quer dizer, talvez nos 300 anos essa mentalidade chegue no Brasil. Eu tenho muita esperança nesse sentido, né, que acho que nos 300 anos essa mentalidade chega. Até então, isso é visto como gasto. Né? As pessoas pensam nisso como gasto e não como investimento. Né? Algum comentário, pessoal? Estou aí para... Pois não, querida, à vontade. Pegando uma carona aí no que você falou, né? Eu assisti há poucos dias uma entrevista antiga do Brizola na TV Cultura com o Fernando Henrique e outros, onde o Fernando Henrique perguntava a ele se os CIEPs não tinham sido, que é a velha crítica, né, ao CIEP, uma delas, não teria sido uma obra muito cara. E aí Brizola, que era o rei, né, de ter uma sacação, era de uma presença muito grande, falou para ele: primeiro vou agradecer ao colega Fernando Henrique por, né, lembrar do CIEP, por conhecer o CIEP, porque fico muito feliz em saber que ele foi lá e pesquisou e tudo sobre os CIEPs. E segundo, quero dizer ao colega que cara mesmo é ignorância. E essa a gente vai vir cobrar a conta daqui a alguns anos, e não serão muitos. E a gente está vendo, né, assim, a falta de investimento, a conta cara que está sendo cobrada. Então, enquanto não sair dessa dicotomia, é caro, é investimento, né, não entender que isso é importante para o desenvolvimento, a gente vai ficar né, a mercê dessa descontinuidade, desse zigue-zague político que, né, deixa a educação no lugar onde a gente está vendo que está hoje.
né? Olha, Infelizmente. e assim, eu vou até colocar no âmbito educacional, mas não só. Imaginem vocês, esses dados são antigos, tá? Eu tenho que ver os dados mais recentes. São de 2016, muita coisa aconteceu desde lá, né? Inclusive uma pandemia no meio desse processo. Então, não tem os dados novos. Em 2016, foi feita uma pesquisa, tá, com o suporte da Unesco, etc., mas a pesquisa era fidedigna. Eu fui conferir a metodologia e tal por amostragem, uma amostragem bem representativa, e nós tínhamos 39% de analfabetos da educação superior. Analfabetos funcionais, tá? Não é o cara que sabe escrever o próprio nome, não. O camarada que lê e não sabe o que leu. Né, que não consegue contextualizar, não entende diferentes gêneros textuais. É aquele que, nas palavras de Paulo Freire, ele não adquiriu a propriedade de fazer a leitura do mundo. Né? Ele está lá. Dentro da educação superior. Na educação básica, esse quadro era mais crítico. E a pergunta que eu faço é: será que isso explica algumas coisas que vão acontecendo por profissionais que, teoricamente, saem da educação superior? Eu digo teoricamente, né? Porque eles têm diploma, então, teoricamente, ele está habilitado ao trabalho. Vou dar um exemplo de um que eu conheci, não vou dizer nunca o nome, mas vou falar a situação. Certa vez eu estava com uma pneumonia, fui ao hospital, e aí, na hora de me internar, o médico chega e me pergunta: qual remédio o senhor está acostumado a usar? Aí eu disse, ri, né? Falei: estou acostumado a usar o que me prescrevem. E aí o médico fala para mim assim: mas nesse caso a gente não sabe o que vai te prescrever, não. Aí eu falei: bom, mas eu sei o que eu vou fazer, eu vou embora, porque aqui não tem médico. Entendeu? Eu vou embora. Porque se for para eu mesmo me cuidar, eu não preciso de ninguém para me receitar nada, eu mesmo me trato. Né? Aí, numa outra vez, aconteceu também uma questão médica. Eu cheguei, eu tenho problemas respiratórios de uma gravidade importante, e eu cheguei numa crise respiratória aqui no CHN, né, Hospital das Clínicas de Niterói. Mas estava mal, estava roxo, né? Estava já sem conseguir falar. Aí entrei na emergência, né? Estou num box aqui, e no outro box tinha uma outra pessoa nervosa, tremendo, estava numa crise de pânico. O que a enfermeira me fez? A enfermeira me chapou de Rivotril, me deu uma quantidade de cavalar de Rivotril, eu desmaiei, já não estava respirando, desmaiei, e botaram oxigênio no cara que estava com crise de pânico para fazer nebulização. O que é isso? É analfabetismo funcional, pessoal. A pessoa não consegue olhar um prontuário e esse paciente aqui, Pablo, tem que ser esse medicamento, esse paciente X aqui tem que ser esse medicamento. E em outras áreas acontece muito isso. Professores estão acontecendo isso. Professor que, às vezes, isso posso falar pela escola do meu filho. Eu tive de discutir com um professor porque ele deu uma prova. E aí, nessa prova, o cara não sabia diferenciar mais e mais na construção das questões. Professor de português. Aí, eu não gosto de fazer isso, mas eu tive que enquadrar. Eu falei: olha, o senhor refaz essa avaliação, estuda essa parte, que eu não sei se o senhor completou ensino fundamental, né? Não sei, não tem essa garantia. Ou a gente vai ter que não só retirá-lo dessa escola, como eu vou ter que me reportar às instâncias superiores. Tem Conselho Municipal de Educação, tem um monte de gente aí doida para pegar essas coisas. Mas por que isso está acontecendo? Porque nós temos um sistema educacional que vem falhando gravemente na tarefa de educar as pessoas, e aí eu já estou entrando no segundo ponto, né? Por privilegiar a dimensão econométrica em detrimento da dimensão educativa. Você tem até uma avaliação institucional que mede coisas, mas ela não propõe soluções para aqueles scores, né?
E mesmo assim é falho. Por exemplo, quando vem uma nota do IDEB, deu lá 4,2 na tua escola. Vem alguém explicar o que isso significa, qual é o ponto fraco, qual é o ponto forte, o que tem que fazer, como é que pode melhorar a atividade dos professores, como é que pode melhorar a aprendizagem das crianças? Não, não tem. E aí, só para culminar, pessoal, um exemplo que não deixa margem a que a gente pense em outra coisa, no sentido de que a educação está piorando muito por conta da ênfase nesses elementos econométricos do planejamento, sem contar a ingerência do grande capital e do mercado financeiro a cada momento entrando e interferindo na dinâmica de escolas e sistemas de ensino, né? É o seguinte, hoje no Brasil nós temos pessoas que acreditam na existência da Terra plana, e não são poucas. Não são poucas, é um quadro dramático. É um quadro dramático isso. E, por exemplo, tem gente que acredita que você não deve, por exemplo, se vacinar porque tem microchips escondidos dentro da vacina, mas ninguém viu um microchip desse. Não, mas apareceu, deu no jornal, apareceu. As pessoas não conseguem mais fazer um crivo de seleção de fonte de informação. Então, acontece, se eu estivesse dando aula de epistemologia, eu ia falar o seguinte aqui para vocês. Né, quem fez epistemologia comigo sabe que a partir de um viés socrático, né, a gente foi explorando uma série de elementos da epistemologia. Eu diria para vocês o seguinte, voltando ao velho Sócrates. Né? Sócrates ele dizia que a mais inferior das formas de conhecimento era a opinião. Porque a opinião ortodoxa ela não tem nenhum outro fundamento que não seja a vontade da pessoa de acreditar em alguma coisa. Então, por exemplo, eu posso olhar e aí ter a opinião que o Jones ele é um indígena norte-americano, entendeu? Da tribo do touro sentado. E aí eu começo a dizer isso. Não, o Jones ele é filho de touro sentado. Mas, Pablo, que comprovação você tem disso? O Jones não é americano? É sim. Mas a certidão da cidadania brasileira não interessa, isso é tudo falso, é forjado, isso é a Globo que inventou. Entendeu? Não. O Jones é filho do touro sentado. Daqui a pouco, até o Jones ele tem que se comportar como se fosse filho do touro sentado, senão as pessoas começam a tratá-lo de forma diferente. Isso é sintoma de quê, pessoal? É sintoma daquilo que Paulo Freire chamava de consciência ingênua, que é a característica de povos que não passaram pelo processo de conscientização e nem do que Kant chamaria, né, de esclarecimento. Ou seja, nós regredimos para um nível de pensamento medieval na maioria da sociedade. Onde é que está uma das raízes? Não é a única, mas onde é que está uma das raízes disso? Nós temos uma variedade muito grande de informações propiciadas pela internet, com o processo de inclusão digital que interessou e interessa muito ao grande capital, especialmente ligado à área de telecomunicações, do mercado financeiro, mas nós não temos uma escola que seja capaz de fornecer às pessoas as capacidades de discernir e de fazer uma filtragem daquilo que está vindo como informação. Vocês são professores e professoras, já viram algum trabalho copiado da internet? Igualzinho? Igualzinho, não muda nem a vírgula. Até o erro. Eu cheguei ao cúmulo de ver um trabalho. Gente, é inacreditável. Tinha até o erro de espaçamento da internet, assim, que a pessoa escreveu, né? Tinha um erro de espaçamento, tinha até o erro de espaçamento e uma cor de fonte diferente. Uma fonte de cor diferente. O que é isso? Isso é um sintoma de um planejamento educacional que não está considerando, eu estou entrando no segundo ponto agora, um elemento fundamental que é a análise diagnóstica. Isso aqui dá trabalho, isso aqui deveria ser função do INEP, o INEP não faz isso direito. Nos anos 50 fez, com toda a precariedade. Nos anos 60 fez. Desde a ditadura militar passou a ter outras funções. Uma análise diagnóstica da situação educacional do
A gente não tem Sistema Nacional de Ensino, né? Então, é 2 sistemas de ensino. Por que eu coloquei esse 2, né? Porque se você considerar os dados da avaliação educacional em larga escala, você vai pensar como sistema único. Se você considerar a realidade de fato, não, são múltiplos sistemas, né? Parafraseando a Bíblia, né, os nossos sistemas, não por culpa dos profissionais, acredito, muitos deles se dedicam pra cacete para que as coisas venham a ser melhores. Mas, por conta dessa política educacional, que não tem um rumo voltado para a educação, mas sim para uma financiarização da educação, dá até para dizer sobre os sistemas de ensino uma citação bíblica. Nosso nome é Legião porque somos muitos, né? Porque alguns não são nem sistema, né? Alguns são algumas escolinhas, algumas coisas aqui, e que não tem uma integração entre si. Tudo bem, pessoal? Até aí tranquilo? Beleza. Então, indo aqui no segundo ponto de forma um pouco mais aprofundada, a gente vai ver o seguinte. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver o que eu botei aqui como segundo ponto. Só um minutinho que estou conferindo. Quando nós temos essa dimensão pedagógica, nós temos que lembrar que essa dimensão pedagógica ela é também uma dimensão cultural. Agora, torce agora porco rabo. Por 2 motivos. Quais são os problemas aí? O problema primeiro é o Brasil é país de enorme diversidade cultural. A pergunta que eu faço é: as políticas públicas desenvolvidas, ou melhor dizendo, ainda nem chegando às políticas públicas, o planejamento educacional leva sempre em conta isso? Acredito que não. Acredito que não. Então, a gente já tem um déficit aqui. Por quê? Educar no Amapá, por exemplo, requer uma característica específica. Aliás, no Amapá todo não. Em algumas localidades vai ter uma característica, em outras localidades do mesmo Amapá você precisa de outras por conta de questões culturais. Quem dirá você estender isso para o Brasil inteiro? E, por outro lado, existem questões hoje que nós não podemos passar batido no planejamento, que muitas vezes são passadas batido, que são questões ligadas, que eu vou agrupar com uma palavra só, mas que vai contemplar várias categorias. Questões ligadas à diversidade. Tem a ver com cultura? Sim. É um desdobramento disso. E essa diversidade vai desde questões de gênero, tá? Nem discuto biologia, pessoal. Biologia é coisa lá no ensino fundamental, quando você aprende lá aparelho reprodutor masculino, aparelho reprodutor feminino, isso é biologia. Só que o homem não é só o aspecto biológico, né? O ser humano tem uma série de questões psicológicas, culturais e etc., que vão fazer com que nem sempre exista uma conexão direta entre uma função biológica e uma necessidade que é emocional, psicológica. Isso é um fato concreto. Isso aí não dá para discutir. Não fosse um fato concreto, nós não teríamos essa diversidade de gêneros, que sempre existiu. O que acontecia é que as pessoas se escondiam com a expressão popular dita no armário. Não é isso? A pessoa ficava ali escondida por conta de uma sociedade que eu não vou te falar nem conservadora. Se eu falar de conservador, estou falando dos Estados Unidos, estou falando de outros países. Uma sociedade que ela é reacionária e persecutória. Então, você tem essas questões de gênero, você tem questões raciais aí colocadas, né? E você tem questões que não são menores, às vezes o pessoal até esquece um pouco. Eu faço uma crítica, e aí crítica não no sentido de falar mal, tá? Mas no sentido de chamar para o debate mesmo. Às vezes, algumas lideranças identitárias elas perdem a noção do todo.
Então, por exemplo, tudo bem, você está lutando por uma causa de gênero, você está lutando por uma causa de raça, legal. Mas nós não podemos esquecer que dentro dessa diversidade existe uma diversidade que é socioeconômica, gravíssima, que às vezes essa mensagem não chega até essas pessoas. E que isso tem que ser considerado. Olha onde é que eu abri só num pontinho para falar de cultura. Se você vai fazer o planejamento educacional em larga escala e está considerando elementos pedagógicos, você precisa ver como essas questões vão entrar nos currícula. Será que a Base Nacional Comum Curricular contempla isso? Não sei, parece que não. Para mim, não. Aí a gente tem que estudar para ver se essa é. E outras. A diversidade religiosa, por exemplo. Né? O Brasil é um Estado laico, mas as pessoas são religiosas. A escola tem que dar conta dessa assimetria. Né? A escola tem que dar conta dessa assimetria. Exemplo então, disso, Paulo, só observação, claro, é a questão da laicidade, né? A discussão da laicidade, que de Estado para Estado, né? Tem uma doutoranda, Daniela Patti, a Evelyn, ela discute isso, que frente a toda essa dimensão territorial do Brasil, essa diversidade, essas questões, os estados, né, eles têm formas de entender e de conceber no seu ensino o ensino religioso de formas diferentes. Por exemplo, o estado do Rio de Janeiro, o professor, inclusive, ele tem que mostrar que tem uma religião para ser professor de ensino religioso. Eu acho isso até curioso. Na Prefeitura do Rio, o PAS, na época, foi muito interessante, eles fizeram um estudo dos territórios. Não sei se todo mundo sabe, a maior rede de ensino municipal da América Latina é a do Rio de Janeiro. E aí, o que o Eduardo Paes fez? A Cláudia Coxim. É interessante que houve um planejamento, inicialmente. Vamos lá. Eles fizeram um estudo das CREs, das regiões da Prefeitura do Rio de Janeiro, né, na cidade do Rio de Janeiro, e falaram, olha, na Zona Leste tem mais evangélico. Então, lá a gente vai oferecer ensino religioso evangélico. Na Zona Sul é mais... Não deixou de ser um planejamento na cabeça da Cláudia Coxim. Na Zona Sul tem mais católicos, então lá a gente vai oferecer mais professor de ensino religioso de cunho católico. Enfim, na Prefeitura do Rio se estruturou, não sei hoje como está, até porque passou pelo bispo aí, né? A gestão do bispo. Eu não sei hoje como está. Eu vou até parar a gravação, porque eu vou ter que comentar a seguir uma coisa. Mas estou chamando a atenção pelo seguinte, porque olha o vespeiro que é você mexer nessas questões da diversidade, ao invés de você partir do princípio de que o planejamento educacional no Brasil tem um padrão único. Cada sistema de ensino vai se comportar de uma maneira. E aí a diversidade é um tema, mas não é o único. Nós precisamos ter também definidos muito claramente, na dimensão pedagógica, indicadores, metas e projetos. Para cada... Mas eles não são suficientes, eles são só etapas. Para cada realidade educacional. E que vai ter que levar em conta a diversidade cultural, os índices econômicos de cada região, a maneira como as pessoas lidam com a escola. Foi uma pena que eu não consegui o texto do Geraldo Bastos Silva aqui, né? Mas ele já falava, já nos anos 50 e 60, que a escola é um agente de mudança cultural. Né? A escola é um agente de mudança cultural importante. Então, pessoal, estou mostrando isso para vocês porque quando a gente tem todo esse pano de fundo, a gente tem todo esse estofo aí, nós vamos perceber que existe, e aí já indo para o ponto 3, né, que é o... Deixa eu só ver uma coisa aqui. Espera aí que meu computador está descarregando de novo. Oh, Jesus, Maria José. Espera aí. Só um minuto.
Agora acho que vai. Isso significa que eu estou precisando de um computador melhor. Vamos lá. Existe uma conexão muito forte entre planejamento educacional e políticas públicas educacionais. Em homenagem ao NUGEP, eu vou chamar, sempre que eu falar em políticas públicas educacionais, eu vou falar PPE, que não é a disciplina da graduação. Tá legal? Então, tá aqui. Tá? Essa conexão entre planejamento mais as políticas públicas educacionais, ela se dá de maneira quase que indissociável. Por quê? Vamos à raiz dos conceitos, né? Uma política pública consiste, né? Isso antes de discutir teorias, né, de análise, metodologias, etc. O que é uma política pública? Ela é em uma ação gestada e executada pelo Estado em qualquer nível. Desculpa, ela é gestada pelo Estado e executada pelo governo. Qual governo? O governo que estiver à frente à época. Pelo Estado e executado pelo governo em direção à sociedade ou setores desta sociedade. Exemplo, política pública de segurança. Ela é gestada no âmbito do Estado, então você vai ter aquelas estruturas de Estado pensando em segurança pública, né? Exército, as Forças Armadas, as guardas municipais, a polícia, etc. E ela vai ser executada sempre por um determinado governo. Tá? E com objetivos específicos. No caso da educação, elas são políticas públicas educacionais, né? Sendo ações desenvolvidas pelo Estado e executadas por determinados governos para levar à frente projetos, ações, planos e programas. Quando eu estou falando dessas ações, projetos, planos e programas, eu nada mais estou fazendo do que uma referência ao planejamento dessas políticas. Elas precisam ser planejadas. Se elas são bem planejadas, se elas são mal planejadas, se elas são copiadas e coladas, aí a gente vai ver em cada caso. Mas uma política pública, ela tem esse aspecto de execução e um aspecto de construção e planejamento. Para facilitar, eu vou dizer o seguinte. A parte relativa à sua... Vamos brincar um pouco, vamos falar da gestação, igual a gestação de uma criança, né? A parte da gestação, né, da concretização, quando você vai formar aquela estrutura, planejar, mas ela ainda não cresceu, ela possui uma predominância técnica, ou deve possuir uma predominância técnica, seja administrativa, econômica ou pedagógica, mas ela possui também, não podemos excluir, uma direção política. Que, numa sociedade política, esse planejamento ele está a serviço de algum projeto de poder. Ele está a serviço de algum modelo de sociedade. Só que as pessoas que estão formulando isso entendem que, para ser atingido esse modelo, é necessário um monte de ações, planos, programas. Não é à toa, pessoal, que nós vemos essa quantidade enorme de leis, programas, decretos, etc., tentando regulamentar
essa atividade política. Mas quando a gente analisa essa massa gigantesca de documentos, a gente percebe uma série de diretrizes políticas que estão quase que subjacentes ali, estão meio que escondidinhas ali. Tudo bem? Se a gestação tem uma predominância técnica e uma direção política, a execução da política pública, ela possui uma predominância política e diretrizes técnicas que vão limitar esse uso político. Ou deveriam limitar esse uso político. Por quê? Porque assim você consegue equilibrar seguindo o princípio da democracia representativa, tá? Que pressupõe o equilíbrio dos poderes. E pressupõe o equilíbrio também, não só do nível formal, né, o equilíbrio dos poderes, não só do ponto de vista formal, mas também desde um ponto de vista das ações de poder. Porque, do contrário, se você tiver um desequilíbrio aqui, nessa primeira parte, se você tiver uma predominância política, logo na gestação, né, na construção da política, a predominância política sobre a dimensão técnica, o programa não funciona. A política não funciona, você não consegue nem implantar. Não consegue nem implantar. Ou vira outra coisa. Que aí, se virou outra coisa, fugiu do planejamento, já não se tem mais controle. Né? Da mesma maneira, se você, na execução, você vai se ater somente à dimensão técnica, eu não estou dizendo para abandonar, mas você vai se ater somente à dimensão técnica, nós temos a assim chamada tecnocracia, que leva a norma até as últimas consequências e inibe a participação. Especialmente a participação popular. Né? Por isso, a necessidade de uma predominância política, porque aqui é o momento em que você precisa conjugar as lideranças para fazer os projetos acontecerem. Aqui a gente já está falando da política pública, qualquer que seja ela. Ela minimamente precisa observar essas duas dimensões de balanceamento. Tudo bem até aí? Ok? Então, vou dar 2 exemplos aqui que ajudam a gente a pensar. Tá? Vou falar do primeiro. Nós estamos aqui falando do ano de 1971, acordos MEC-USAID. A gente fala USAID. Tudo bem, pode ser USAID. Né? O que acontecia aqui? O Brasil estava no processo de tentar não só preparar uma reestruturação do sistema de ensino, o que aconteceu de fato, se foi boa ou não, a gente discute, mas aconteceu, com expansão de escolas e também com mudanças dentro da sua estrutura. Tanto que, posteriormente, em 1971, nós tivemos a Lei 5.6... Voltamos quase para a aula de OEB, mas vamos lá. Nós tivemos, em 71, a Lei 5.692/71, que reestrutura o que hoje a gente chama de educação básica, criando um ensino de 1º e 2º grau em jardim de infância. Tá? Antes disso, o Brasil fez um acordo com a ajuda norte-americana, o USAID. E aí, pessoal, não era incomum nós termos manuais para professores, manuais para a escola, manuais de ensino, todos prontos, ensino programado. Demerval Saviani vai aludir a essa fase como sendo a fase de um certo tecnicismo pedagógico. Nesse ponto ele está certo. Porque a racionalidade técnica, isso aí, Cíntia. A racionalidade técnica, ela não só subsumia, né, melhor dizendo, ela inibia a dimensão política, aparentemente, porque tinha uma política muito bem definida de controle estatal sobre a sociedade civil. Vivíamos uma ditadura militar. A ponto do professor ser menos importante que o material didático. O material didático resolve tudo. Tem o livro do professor cheio de gabarito ali nas questões, mas está errado, não está errado, não. Se está no livro, está certo. Então,
Era mais ou menos assim que funcionou, por um longo tempo. Chegou até os anos 80, funcionando isso a pleno vapor. A pleno vapor. Tá? Então, olha lá. Vamos recapitular aqui. Ó. Na hora da gestação desse programa, teve uma predominância técnica, tá? Acima da direção política. Porém, essa predominância técnica vinha onde? Vinha dos Estados Unidos, não vinha daqui. Né? O que é importante assinalar. E na hora de executar, ao invés de você ter uma predominância política, no sentido não partidário, mas no sentido de fomentar a participação da sociedade civil, dos professores, etc., no processo, isso aqui diminuía e você seguia só as diretrizes técnicas que estavam lançadas lá no programa MEC-USAID. Tá? Tem muita literatura sobre isso, não vou nem colocar aqui, porque vocês, né, acham a sobra isso aí. Isso foi um exemplo de inversão dos vetores, que eu estou chamando aqui, que partem do planejamento para a construção de políticas públicas educacionais. Agora eu vou dar outro exemplo. O Plano de Desenvolvimento Educacional, na sua versão de 2007, Tarso Genro e Fernando Haddad fazendo o plano. Logo na entrada, quem leu o livro do PDE, logo na entrada, o livro que anuncia, é o guia do PDE, anuncia todas as ações, anuncia a diretriz do PDE, ele vai dizer o seguinte, num determinado momento, Tarso Genro, na introdução, ele vai dizer assim, esta política de Estado, então ele já deixa bem claro que não pretendia que fosse uma política de governo, mas sim uma política de Estado. Eu decorei, é porque como eu fui técnico nessa época, né, da FNDE, isso está bem claro na minha cabeça. Essa política de Estado visa, a partir de uma perspectiva crítico-dialética, diagnosticar, avaliar e implantar ações concernentes às dinâmicas do real em cada situação educacional particular brasileira. Ora, o que aconteceu aí? Na hora da implementação, vamos recapitular, ele deixou bem claro qual é a perspectiva política. Se falar é comunista, é sim. Eu não tenho problema não de falar isso, não. Era mesmo. Mas eu não estou... Veja, por princípio, não dá para você chegar e dizer que é mal ou que é bom por ser comunista ou não. Mas era isso aí mesmo. Esse princípio aí foi tirado. Aí tem gente que se choca quando eu falo isso. Se tiver crianças na sala, eu peço que tire, né? Porque é chocante. Esse tipo de planificação. Aí já estamos falando de planificação, né? Da execução da política. Alguém consegue imaginar de onde ele tira inspiração para isso? 1954, do Plano de Reestruturação, Implantação das Escolas Soviéticas, criada por Iosif Vissarionovich Stalin. Tá? Slava. Né? Entendam, eu não estou aqui dizendo, não, Pablo Stalin matou para cacete. Stalin era psicopata. Não sei se era psicopata, mas matava muita gente. Eu não sou psiquiatra, eu não estava lá, não vi, né? Mas assim, tinha lá os problemas. Mas ele tinha uma equipe de planejamento formidável, até porque para controlar um país 3 vezes maior que o Brasil, sem internet, numa fase que estava passando de um país agroexportador para uma superpotência mundial, o cara tinha um staff muito bom. Eu vou chamar a atenção só de 2 pessoas que estiveram no staff dele. Um não ficou muito tempo, foi preso, mas foi o mais famoso, Lev Vygotsky. Outro, Anton Makarenko. Você tinha uma série de planejadores de ponta que criaram um sistema educacional
que permitiu à União Soviética passar de um país praticamente feudal até uma superpotência bélica, econômica, política, que rivalizou com os Estados Unidos. Rivalizou com os Estados Unidos. É óbvio, gente, que quando eu digo isso, eu não estou analisando outro aspecto, que não é demais lembrar que Stalin matou gente para cacete, ali no leste europeu, encheu aquilo de gulag, que era campo de concentração. Não estou falando disso, estou falando de educação. Ele pegou uma população analfabeta, uma população com uma forma de pensar ainda feudal, medieval, portanto, e ele conseguiu, em poucos anos, a partir de uma diretriz parecida com essa, levar a educação para todos e transformar a União Soviética numa potência. Ora, a inspiração, vamos lembrar, que ao contrário do que algumas pessoas que eu penso que precisam de uma adaptação maior à concretude do real e a conhecer melhor as condições objetivas de produção, por exemplo, comendo de marmita, pegar trem 4 horas da manhã, né, entender o que é trabalhar de 8 às 5, e que não fizeram isso, que vão dizer, por exemplo, que o PT é direita, né? Eles precisam se lembrar que, a essa época, nós tínhamos um governo popular de inspiração marxiana e que pegou parte, e é parte, porque ninguém está vendo ali nos governos Lula e Dilma, ninguém propondo fazer gulag, ninguém propondo, ninguém você tendo, né, a pessoa desaparecendo, não teve, na ditadura militar teve, né? Mas aí por que eu estou chamando a atenção? A perspectiva política ficou clara, e aí você pensa, aí a dimensão técnica está onde? Está tudo explicadinho nos planos. Quem lê o PDE, quem lê o PAR, vai ver que tem até como você vai fazer a parceria entre o município e o governo federal, qual a contrapartida, como que você faz. Tem um tutorial para você explicar, os auditores, a equipe técnica ir até os municípios. Eu tive que ir aos 92 municípios do estado do Rio, nessa época, né? E assim, e parceria com as universidades, olha isso. Parceria com a universidade. Que coisa incrível, né? Parece tão diferente do que acontece hoje, né? Que as universidades têm sido acusadas. Nós temos sido acusados de piorar a situação do país, né? Então, por que eu estou chamando a atenção? Estou chamando a atenção, vou até segurar meu entusiasmo, porque vocês devem imaginar até que eu vou votar nas eleições, mas nem vou falar, né? Mas assim, vou segurar meu entusiasmo aqui, não vou falar muito não. Mas eu vejo um negócio desse, aí eu faço uma comparação, e aí você percebe que as coisas estão no devido lugar. Na hora da execução, você precisa deixar muito claro qual é a tua diretriz, a tua dimensão política, senão você não capta lideranças. Senão você não faz acontecer a política pública. Por quê? Porque a política pública, por definição, ela é pública, ou seja, pertence a toda a coletividade. E aí você precisa de uma liderança para ter adesão. Né? Uma política pública, ela é, sem dúvida alguma, uma ação que vai exigir, para se desenvolver, 3 momentos. Além dos aspectos técnicos, vai um momento que eu vou chamar de sensibilização ou convencimento, porque não adianta você ter uma política pública que as pessoas não estão convencidas a segui-la, seja o dirigente, seja o objeto, a pessoa que está lá na ponta. Você precisa do momento de construção do programa, você precisa de um momento programático, que aí vai envolver prazos, as agendas, etc. E você precisa, efetivamente, de um outro momento, que é o momento de efetivação, o qual vai contemplar, ao mesmo tempo, a materialização das ações e a avaliação dos resultados. Então, percebam, quando a gente chega nesse nível de entendimento
do planejamento educacional e das políticas públicas, nós vamos entender que tudo isso que está acontecendo tem outras dimensões, mas duas são bastante fortes. Tem os pilares, e aí vou falar igualzinho está no meu livro. Nomotéticos e praxeológicos. Isso aqui eu faço até referência para ninguém falar que é plágio. Hoje em dia, o pessoal fala até de autoplágio, é um negócio tão estranho que eu plagiar de mim mesmo, né? Mas vamos lá. Então, isso aqui eu escrevi em 2015. 2014 vai ser publicado em 2015, né? No meu Guia Prático da Política Educacional. No Brasil, quais são esses dois pilares de estruturação dessas políticas? O nomotético vem de nomos, como norma, é grego, né? É uma pena que o teclado aqui eu não consigo botar grego, porque ia ficar bonitinho se eu botasse em grego aqui, né? Que vem de norma, e o tético vem de tétis, que não é a deusa Tétis, mas é o radical da palavra teleos. Teleos. Deixa eu botar esse. Ou seja, não é aula de grego, né? Ou seja, a diretriz ou vocação de alguma coisa. Então, você tem um pilar que é constituído por todo o ordenamento jurídico, que é o pilar nomotético. Tá? Ele está te dizendo, ó, tem que ser assim. Ó, você vai fazer essa despesa aí, ela tem que estar prevista lá na lei orçamentária anual, tem que estar na lei de diretrizes orçamentárias. Olha, não pode usar a verba do Fundeb para financiar a campanha política, não. Você não pode... Tem uma série de ordenamentos para executar esse planejamento, então você tem um pilar nomotético, mas tem outro, que é o que eu vou chamar, mais uma vez, fazendo referência lá ao livro de 2015, praxeológico, ou seja, por um lado, você considera a praxis entendida como ação prática, mais reflexão sobre as condições de ação e da materialidade, né? Essa é uma noção bem aristotélica, né? Praxis, mas a lógica já fica mais fácil, né? Só que essa lógica não é como a lógica formal aristotélica. É uma lógica baseada nas normas e nos objetivos da política pública educacional. Ou seja, para falar ainda no novo português, né, que o pessoal está inventando uma nova língua. Ou seja, né, nós temos dois pilares, que é o da lógica, da praxe e os nomotésticos. É esse mesmo. Né? Ou seja, e esses dois, eles se movem, se intercambiam, mas são o que dá sustento às que as políticas públicas aconteçam. Uma falha em um desses aqui já era, acabou. Acabou. Se alguém me perguntar, Pablo, mas isso é um troço muito complexo, eu vou dizer sim, extremamente complexo, extremamente complicado. Por isso, pessoal, que política pública, planejamento educacional, gestão educacional, muita gente vai querer fazer, pouca gente vai conseguir fazer. Porque envolve tantos elementos que aí, falando do patrimonialismo brasileiro, falando da vontade das pessoas em ter um ego, né, de aparecer lá como chefe,
como diretor, como ministro, como reitor. Ora, tem uma plaquinha ali dizendo, eu sou ministro. É relativamente fácil, desde que você tenha boas conexões políticas. Dominar essa dinâmica aqui é assunto de altíssima responsabilidade. Tanto que vocês estão aprendendo isso numa pós-graduação da UF, né? Que vai trazer pessoas dessa área, que já trabalham há algum tempo com isso, para a gente trabalhar, para a gente discutir. Né? Só para ilustrar, né? Isso aqui foi um dos pontos principais, né, de estudo do nosso querido professor Jorge Najá por mais de 20 anos. Aí a pergunta que eu faço é: quantas pessoas vão ter acesso à formação desse nível? Que não acontece só aqui, não acontece em outros lugares. Né? São poucas. Então, a nossa tarefa, se alguém perguntar, é difícil para cacete. Mas a ideia é que, justamente, se aproximando dessas, não só teorias, mas dessas condições de execução, dessas condições práticas de execução, a gente possa, até o fim dessa disciplina, ter uma noção melhor que nos permita, por exemplo, ir atrás de reforçar esse conhecimento, que, aliás, muda a cada momento, porque se muda a legislação, você já precisa ter um outro entendimento sobre as políticas públicas educacionais. Se mudam as forças políticas do quadro, vou dar um exemplo. Michel von Temer, presidente lá de Brasilândia, né? Ele estava andando numa determinada direção, mais à direita, é verdade, se você comparar ao governo anterior, que sofreu um golpe. Estava andando numa direção um pouco mais à direita. Aí você pega o governo Biruleibe, já tem uma mudança abissal. É uma outra coisa que eu ainda não consegui entender o que é. Eu juro que quando eu conseguir entender o que é o governo, eu conto para vocês o que eu entendi. Ainda não consegui entender o que é. Minha mente não alcança isso. Né? Tem alguma coisa lá. Isso eu sei. Então, pessoal, mudou a política? Isso aqui tudo muda. Por isso, a importância de um estudo teórico forte, que isso a gente vai fazer a partir da próxima aula. Já tem 2 indicações de leitura que são teóricas. A gente vai começar a entrar na direção teórica das políticas públicas. Aí eu vou até me permitir ser repetitivo, porque eu parto de uma base comum. Tá? São 2 textos. Um ele acho que é até relativamente conhecido de vocês, que é do Jefferson Mainardi, falando sobre análise de políticas públicas no Brasil. Né? Ele fez uma pesquisa sobre isso e tal. E o outro é do Klaus Frey. É um antigo também, antigo, lá de 2000, mas que eu sempre uso como base porque ele tem um bom arcabouço conceitual para a gente trabalhar. Tá? Então, já tem esses 2, porque aí a gente vai começar a ver teorias de análise, teorias conceituais de políticas públicas e depois fazer a conexão com tudo isso que a gente trabalhou nas primeiras aulas. Tá? Tranquilo, pessoal? Dúvidas, comentários? Então, dou-lhe uma, dou-lhe 2, dou-lhe 3. Beleza. Seguinte. Para a próxima aula, então, eu acho que eu vou ver se eu consigo agora os textos. Se eu conseguir, eu já deixo disponibilizado aqui e no Classroom. Me dê um instantinho que eu vou minimizar essa tela aqui para catar os ditos cujos. No bom sentido, é claro. Vamos lá. Então, opa, o primeiro eu achei. Primeiro eu achei. Texto do IPEA, tá? Tá entrando aqui no chat, hein? E agora colocando lá.
Vamos lá, para 16. Do 12. Primeiro já está lá. Eu acho que eu vou inverter, eu vou pegar um outro texto. Eu já sei. Eu vou pegar um outro, que é mais teórico, mas acho que vai fazer sentido para a gente, porque ele tem a linguagem do grupo de pesquisa. Ele foi feito em 2019. Eu, Najá, Marcelo, Mocazel, e, se não me engano, a Karine também estava presente. Preciso confirmar, acho que ela está presente também, que é esse aqui. E aí, pessoal, tire as crianças da sala, porque nós estamos vendo aqui 2 modelos teóricos complexos de análise de políticas públicas, para depois eu vir com o Mainardi. Tá? Como é que a gente vai fazer? Na próxima aula, já está lá no Classroom também, tá? Eu vou fazer uma dinâmica diferente. A gente vai chegar lido, com os textos lidos, e aí, ao longo da semana, queria que vocês se organizassem em 2 grupos para a gente debater os textos. A gente está entrando numa dimensão mais teórica, né? Eu já vim a parte introdutória, já maciei todo mundo com aulas expositivas e tal. A gente vai debater os textos. E aí, quem tiver criança, tira as crianças da sala na hora, porque é pesado. Tudo bem? Pode ser? Então, pessoal, para a próxima aula, estamos acertados, as referências estão aí, e a gente está entrando já no terreno pantanoso, movediço, difícil, arenoso e pedregoso das políticas públicas educacionais no Brasil. Tá? Então, tem o do Klaus Frey, vindo com conceitos fundamentais para o entendimento de políticas públicas. Ele é um neo-institucionalista, um neo-weberiano, tá vindo aí nessa dimensão. E tem um texto que foi produzido ainda no âmbito do GEP, mas que ele vai ter não só um histórico do desenvolvimento de políticas públicas no Brasil, mas a criação de um modelo analítico baseado nos conceitos de hábitos e campo do Pierre Bourdieu, para entender a política educacional. Oi? Esse texto seu, do Marcelo, do Jorge, nós discutimos no Polis, no grupo de pesquisa. Sim, sim, exatamente. Exatamente. E aí vamos socializar esse negócio aí, que eu acho que vai ser bacana. Né? Então, gente, quem tiver algum comentário, agora é a hora. Do contrário, eu vou me despedir de vocês para que na semana que vem estejamos aí firmes na nossa aula. Tá? Na semana que vem, eu quero que vocês pensem até a semana que vem se vocês vão querer aula no dia 23, né? Ou se a gente vai repor isso depois. Não me responda agora, pense. E aí me fala. Pablo, eu já vou responder aula de uma natalina. vez. Aula natalina. Não precisa nem pensar, dia 23, sem... Beleza, depois então a gente repõe. O que eu vou fazer? Hein, com os amigos. Depois, professor, depois. Beleza, vamos fazer um olha negócio só, bacana. deixa eu falar Sim. uma coisa. À vontade. Claro. As suas aulas estão sendo toda semana. Tem professor que adota uma semana síncrona. Então, você pode lançar essa do dia 23 como Pra atividade assíncrona, porque assíncrona. você dá aula toda Aí. semana. E não é todos os professores que fazem isso. É Tem verdade. professor que Aí. dá aula Eu devia síncrona ganhar uma até semana. mais. Isso. Então, você pode lançar dia 23 como assíncrona. Beleza. Porque muitos professores fazem isso. É de 15 em 15 dias, só que tem assíncrona. Então, de bola. Exatamente. Então, vamos fazer um negócio. O que vocês acham de fazer assim? Eu coloco assíncrono, tá? A gente vai ter o recesso, vai voltar só em janeiro. Eu coloco uma atividade para a gente fazer a partir do que já foi visto. Eu bolo uma atividade com algumas perguntas e vocês entregam na volta depois do Réveillon, de preferência todos em condições
né, perfeitas aqui de sobriedade e tal, para poder assistir a aula. Não prolongue o Réveillon, entendeu? Ou, Pablo, sugerir Beleza. de uma próxima aula, né? Isso, então, olha só. Vamos lá. Dia 16 tem... Tudo bem. A gente coloca lá. Quando for 23, não tem aula. A gente vira atividade assíncrona para vocês entregarem pelo Classroom. Terá aula assíncrona. Não, vai ter atividade assíncrona e não encontro síncrono. Dia 23. Tá legal? Então, fechou, pessoal. Isso que é bom. Olha só, vocês já estão pegando a dinâmica da proatividade, né? Então, todo mundo muito proativamente já se decidiu, tomada rápida de decisão, né? Então, já decidimos aqui o que fazer. Beleza. Então, é isso, gente. Uma excelente semana para vocês, tá bom? E a gente continua em contato aí. Tchau, gente. Valeu. Tchau, gente. Valeu, gente. Beijão. Valeu. Tchau. Tchau.